Olá a todas e todos, sejam muito bem-vindos e bem-vindas ao nono e penúltimo módulo do curso de Afroteologia. Na aula de hoje, conheceremos um pouco mais sobre a cosmopercepção africana, a respeito de Deus e dos orixás. Bora para a aula? No cristianismo, Deus é entendido como trino, ou seja, ele é três: o Deus Pai, o Deus Filho e o Deus Espírito Santo. Na teologia cristã, cada uma dessas partes de Deus é estudada por um prisma. A pneumatologia estuda Deus Espírito Santo. A cristologia estuda Deus Filho. E a teontologia estuda o Deus Pai. Ao contrário do que os antropólogos costumam afirmar, as tradições de matriz africana, de forma geral, creem na existência de um único ser supremo, de um único Deus, Olodumare. É importante dizer que os orixás não são deuses, mas sim divindades ou seres divinos, criados por Olodumare para fins específicos e que não carregam os atributos necessários para serem considerados deuses. Entre os dialetos da língua iorubá, há algumas variações para o nome de Deus, tais como Eledumare, Edumare, Olua e Olorum. Mas eu prefiro usar o nome Olodumare, porque Olorum, embora muito conhecido, foi inventado por padres anglicanos na intenção de cristianizar os iorubás. Olodumare também possui alguns epítetos que refletem seu poder e regência, tais como Alaye, ou Senhor da Vida, e Olodjoni, que significa Senhor desse dia. A afroteontologia foca em Olodumare justamente por guardar os atributos entendidos como sendo os característicos de um deus. A origem do nome Olodumare é um tanto incerta e muitos linguistas e etnólogos tentam explicá-la. José Beniste sugere que seja Olu mais Odu mais Mare. Olu significa senhor, no sentido de dono. Odu pode ter o significado de tudo aquilo que é muito grande, muito extenso. Mare é algo imutável. Assim, teríamos Olodumare como o Senhor imutável de todo o universo. A Olodumare é conferido vários atributos. É o Criador, pois foi com seu poder que Oxalá criou o mundo e os seres humanos. É imortal, porque ao contrário do que se pode imaginar, os orixás são mortais. Vários Itã relatam como os orixás fogem de Iku, a morte, o que demonstra que eles não são eternos como Olodumare é. É onipotente, pois não há nada que ele não possa fazer. Já os orixás precisam uns dos outros para realizar suas tarefas. É onisciente, pois toda sabedoria e conhecimento provém de Olodumare. Os orixás não são, pois precisam consultar Ifá sempre que necessário. É onipresente, pois ao ser dono de tudo, ele está em tudo. Bem diferentes são os orixás, que precisam ser invocados para garantir sua presença. Olodumare é o Rei Supremo, o Rei de todos os reis, cuja majestade é única e incomparável. E por isso também é o Juiz Supremo, que resolve as contendas entre os orixás e também no Idajó, o julgamento das almas dos mortos. Ele é transcendente e sagrado, por isso há um imenso respeito por ele. É o totalmente outro. A orixalogia é o estudo dos orixás na afroteologia. Neste momento, preciso dizer o que os orixás não são antes de afirmarmos o que são. Os orixás não são ancestrais divinizados, porque o culto aos orixás é muito diferente do culto aos ancestrais, os eguns. Muitos antropólogos definem os orixás como ancestrais divinizados.
seguindo uma lógica ateísta e eurocêntrica. Os orixás não são forças da natureza, porque a natureza é vivificada pelos orixás. Elas não existem sem os orixás. Já os orixás existem sem a natureza. Os orixás não são espíritos superiores, porque essa tradição não é espírita, que acredita na evolução espiritual, havendo então espíritos superiores e inferiores. Na teologia iorubá, não existe evolução espiritual. Logo, os orixás não podem ser espíritos superiores. Além disso, como já disse, os orixás não são espíritos. Estes são os eguns. Os orixás não são anjos da guarda, embora muitos babalorixás e yalorixás usem essa expressão. Fazendo uma teologia comparada, os orixás têm mais a ver com os anjos que com os santos da Igreja Católica, por conta de serem seres criados por Deus e com fins muito específicos, sem nunca ter vivido na Terra. Mas a afirmação de que são anjos da guarda tem a ver com o hibridismo, que segundo Romika Baba é a forma usada pelos povos colonizados para manter suas crenças diante da imposição religiosa dos colonizadores. Por fim, os orixás não são deuses, porque, como já disse antes, eles não possuem as mesmas atribuições que Olodumare, que é Deus. Por isso tudo, defendo que as tradições de matriz africana são monoteístas e não politeístas, pois só há um Deus, que é Olodumare, sendo os orixás seus emissários, forças poderosas que existem para a manutenção da criação. Todo o conjunto de divindades é chamado de Irummalé. Eles são divididos em 400 da direita e 200 da esquerda, sendo que os 400 da direita são os orixás Funfun, chamados no Brasil de Oxalás, e os 200 da esquerda são os Eborás. Na África, somente Oxalá é chamado de orixá, mas no Brasil, todo o conjunto de Irummalés são chamados assim. Os orixás mais cultuados são Exu, também chamado no batuque de Bará, que é o orixá das encruzilhadas, mensageiro dos orixás, o primeiro que deve ser cultuado. É um orixá primordial. Ogum é um orixá civilizatório, senhor da guerra e da tecnologia. Inhansã, ou Oiá, é uma divindade dos rios, orixá da paixão, das transformações, dos raios e tempestades. Xangô é também um orixá primordial, orixá da justiça e do equilíbrio, dono do trovão, viril e sedutor. Odé é um orixá civilizatório, orixá caçador, protetor dos animais e provençal no alimento, na nutrição. Ossanha é o orixá das plantas e ervas medicinais, orixá da cura por meio de remédios. Chapanã é o orixá dono das doenças, por isso é profundamente respeitado e temido. É cultuado para que ele afaste de nós todas as doenças. Obá é uma divindade do rio de mesmo nome na Nigéria e que é a orixá dos ciclos, da independência feminina, por isso é dito que é o orixá do feminismo. Oxum também possui um rio com o mesmo nome na Nigéria. É a orixá da beleza, da riqueza e da maternidade biológica, sendo que as mulheres que querem engravidar pedem a ela essa bênção. Iemanjá é a rainha do mar, representa a maternidade universal, pois cuida e cria todos como seus filhos. É a grande mãe do universo. Nanamburucu representa a memória ancestral da humanidade. É considerada muito velha e severa. As águas paradas e pântanos lhe pertencem, numa referência às águas primordiais de onde Oxalá tirou o barro para fazer os seres humanos. Oxalá é o orixá da criação. Foi ele quem criou o mundo e os seres humanos. Por isso representa a paternidade universal. É o pai dos orixás e da humanidade. É o mais velho e respeitado dos orixás. Sua cor e tudo que lhe pertence é do mais alvo branco. Orumilá
é o terceiro orixá primordial desta lista, pois é a representação da sabedoria e do conhecimento. É o orixá da história, da filosofia e da teologia. Todo seu conhecimento está narrado no Ifá, o livro oral sagrado de nossa tradição, onde figuram os Itãs, as histórias sagradas dos orixás e outras histórias também. Ainda existem outros orixás cultuados no Brasil, como Logunedé, Otim, Oxumaré, Euá e Iroko. Mas por enquanto, vamos ficar somente nesses, tá bom? Bem, pessoal, com isso terminamos nossa aula. O próximo módulo será o último, onde falaremos da afroteofobia, ou racismo religioso. Até lá e bons estudos! Não esqueça de ler os textos e fazer as tarefas, e se puder, dê uma olhadinha nos vídeos que eu indico. Meu primeiro livro será lançado em dezembro, mas já está em pré-venda. Acesse o site da Arolê Cultural para saber mais. Vou deixar o link na descrição do vídeo. Axé!